Fala pessoal que acompanha InfoMoney, seja muito bem-vindo a mais um evento de atualização da carteira InfoMoney, essa carteira de novembro. Para quem está vendo ao vivo pela InfoMoney TV ou pelo Facebook, seja muito bem-vindo. Sou Thiago Salomão, editor-chefe do InfoMoney, também responsável pela carteira recomendada. Pontualmente às 2h45 da tarde, horário de Brasília, estamos começando essa transmissão que vai durar uns 40 minutinhos. Para você que não conhece, o negócio é o seguinte, a gente vai apresentar as ações que a gente está recomendando na carteira recomendada agora para novembro, vai mostrar o resultado de outubro, como é que está sendo, como é que foi, como é que está sendo esse começo de mês, e aí a gente abre para perguntas que chegarem aqui no chat da InfoMoney TV e também do Facebook. Para isso eu vou contar com a ajuda do pessoal que está moderando as perguntas, porque tem chegado muitas perguntas e fica complicado atender todo mundo. Vou deixar aqui aberto o Facebook também, para acompanhar os comentários de lá. Bom, vamos, antes de mais nada, enquanto o pessoal está chegando ainda, vamos cortar aqui na tela, produção, só mostrar o que é essa carteira recomendada aqui, aí, bonito na tela. Bom, vocês entram lá no site, no infomoney.com.br/onde-investir-2017, e aí vocês baixam o guia da carteira, que vem esse PDF aqui, que é o relatório do Mapa Mundi 2017, edição de novembro. Aqui eu faço um resuminho, junto com muito mais o Rafael Ribeiro do que eu. Rafael Ribeiro, analista técnico da InfoMoney, que também ajuda no conteúdo aqui do relatório. A gente faz um resuminho do que a gente espera para esse mês. Fala da rentabilidade do mês passado e as novidades. Aqui as mudanças da carteira em novembro e a composição nova da carteira. E aqui depois a justificativa das trocas, das recomendações da carteira InfoMoney. Eu vou deixar aqui, depois vocês podem dar uma olhada lá melhor em cada uma dessas mudanças e tudo mais, mas esse relatório é atualizado todo começo de mês. Lembrando sempre, para quem é aluno do curso Como Montar uma Carteira de Ações Vencedora, a carteira já foi disponibilizada antes do fechamento do pregão, do último pregão de outubro, dia 31, lá na nossa comunidade no Facebook. Bom, para falar das mudanças da carteira, eu vou abrir o outro documento que tem lá, que é essa planilha de Excel. Aqui, deixa eu só deixar mais claro aqui isso. Bom, essa é a carteira recomendada para novembro. Eu vou dar um zoom aqui, porque para quem não tiver com uma resolução muito boa, fica mais fácil de ver. Desse lado direito, aqui estão as mudanças que a gente fez para esse mês de novembro. Eu retirei a posição de Bitcoin, que teve um ótimo resultado em outubro. O call já está dado de Bitcoin, quem quiser seguir com ela na carteira, numa participação residual, muito mais para falar para vocês a oportunidade de ter uma leve diversificação de portfólio, era cerca de 2% da carteira InfoMoney e deu um resultado bem bacana. Para quem quiser continuar, pode continuar. Aqui, como eu me atenho muito mais à análise das ações, eu tirei a Bitcoin, mas já plantei a sementinha em vocês. Tem a Braskem, que teve uma alta de 25% no mês de outubro, não só os fundamentos que nos beneficiaram, mas também a notícia que ela pode ser vendida por 10 bilhões de dólares, notícia que impulsionou os papéis, aproveitei para tirar da carteira com esse lucro. CCR e Multiplan, duas empresas que ganham com a queda de juros, que soltaram bons resultados e eu aproveitei já para tirar da carteira. Coloquei no lugar Fibra, Vale, Lojas Americanas e aumentei a exposição em Localiza. Fui muito feliz em Localiza, aumentei a exposição num momento muito bom, a ação estava num preço interessante e saiu o resultado. Foi muito melhor que esperado e a ação performou muito bem, mas fiquei muito triste com essas duas aqui, Lojas Americanas e B2W, a gente vai falar um pouquinho mais delas. Resultados que não agradaram e as ações estão apanhando bem. A Vale, por outro lado, está indo muito bem e a Fibra está acima do Ibovespa, mas não está tão bem nesse começo de mês. O Ibovespa vem caindo nesse começo de novembro. A Fibra tem se mantido relativamente estável, mas, enfim, não é a super performance que a gente viu em outubro. Aí a composição da carteira ficou dessa forma aqui, né? Só dar um zoom maior. A B3 continua sendo a maior participação. Vou até mostrar aqui no relatório que fica mais fácil, né? Aqui está a composição da carteira. A B3 é a maior participação da carteira, 13,8%, seguida por Localiza, Petrobras e Smiles. Smiles, outra empresa que caiu forte depois do resultado. A gente ainda está com um resultado muito bom com ela desde que ela entrou na carteira.
mas, obviamente, não foi o que a gente esperava. Para quem tem dinheiro em caixa, já recomendei para os alunos, ótima hora para comprar Smiles e fazer um médio e aumentar a exposição, mas não foi a reação que a gente gostaria de ver depois do resultado. Aí depois, com menos de 10% de participação, aparecem Fibra, Lojas Americanas, Raia Drogasil, Vale, aí com menos participação, Vale, BRF, Uzi Minas, Guararapes e B2W, as duas com menor participação na carteira. B2W não indo tão bem, mas como a participação é bem pequena, a gente fica um pouco mais aliviado. Só Lojas Americanas, que nos deixa bem chateado com esse resultado, que não foi nem um pouco agradável, mas enfim, quem está nesse jogo tem que estar disposto a esse risco. Acertamos bem com Localiza, erramos com Lojas Americanas. Localiza tem uma participação bem maior que Lojas Americanas na carteira, mas Lojas Americanas caiu mais, então acabou ficando meio aí que no 0 a 0. Bom, antes de passar para as perguntas, vamos falar um pouquinho de cada uma das ações da carteira, né? Bom, vamos aqui, acho que aqui mais para baixo fica mais fácil. Antes, resultado, né, da carteira em outubro. A gente fechou com 5,96 de rentabilidade. O Ibovespa fechou praticamente estável, foi um baita resultado para a carteira Infomoney. E com isso, a gente abriu aqui embaixo, fica mais claro para ver. A gente fez 4,3 pontos percentuais de alfa, que é quanto a gente superou o Ibovespa em setembro, e 5,94 em outubro. Com isso, a gente conseguiu passar o Ibovespa no acumulado do ano. E aí também, desde o início da carteira, em janeiro de 2016, a gente já abre quase 12 pontos de vantagem. Um resultado espetacular, a gente está muito feliz com essa performance, principalmente porque a Bolsa tem ido muito bem e a gente tem conseguido performar melhor do que o índice. Sobre as mudanças, bom, vamos falar rapidinho delas, não sei se entra nas perguntas, mas eu vou passar bem rápido antes de abrir para as perguntas e respostas. A Fibra entrou na carteira porque ela está passando pela tempestade perfeita, ao contrário, né? Primeiro, a demanda de celulose deve continuar crescendo, enquanto a oferta não deve ter um aumento muito grande, porque não tem nenhum grande projeto no pipeline das grandes empresas. Então, vai ter mais demanda, menos oferta, o preço deve ser mantido ou até crescer o preço da celulose. A Fibra ganha muito com isso porque ela é exportadora e o trabalho dela é quase que 100% em celulose, não é que nem a Suzano, que tem uma participação no mercado de papel. A Fibra também ganha como um hedge natural de uma alta de dólar, né? Se a gente viver um momento de estresse, como estamos vivendo agora no começo de novembro, a Fibra, por ser uma exportadora, tende a ganhar, porque o dólar vai subir e ela vai ter um ganho de margem com isso. E tem vindo boas notícias da Indonésia, que tem tido suspensão de licenças de produções em algumas fábricas na Indonésia. Isso deve diminuir a oferta de celulose, em outras palavras, mais aumento de preço, né? Tem queda na oferta e a demanda continua a mesma, preços tendem a subir. Por isso mesmo que a gente está confortável em ter Fibra na carteira, mesmo com a forte alta que as ações tiveram em outubro. Bom, sobre Lojas Americanas, é uma empresa que está muito barata no setor de varejo, não acompanha o resto do setor. O resultado do terceiro trimestre, como eu disse, foi decepcionante, mas ainda assim continua uma opção a um preço atrativo. Para quem não tem muita pressa, é um ótimo investimento. Para quem já quer ganhar mais no curto prazo, bom, papel já estava interessante, caiu aí 10%, 12%, até fica mais interessante ainda para quem não entrou ainda na carteira Infomoney, está aí uma ótima hora para entrar em Lojas Americanas, já que caiu bem forte, mas enfim, o resultado não foi bom mesmo, não trouxe o crescimento que a gente esperava. Sobre Vale, quem acompanha a carteira Infomoney sabe que eu não sou muito fã de empresas de commodity, né? Porque são variáveis que a gente não sabe controlar. Para saber o que vai acontecer com a Vale, tem que saber o que vai acontecer com o minério de ferro, aí tem que saber como é que está a China. É muito incerto, é muito volátil, é muito difícil de acertar qual vai ser a tendência. Mas o preço do minério de ferro caiu muito forte nos últimos 2 meses, principalmente por conta da sazonalidade do mercado chinês, né? Em outubro tivemos uma série de feriados na China, isso prejudicou os embarques de minério, e a gente acredita que ou os preços vão voltar a subir, ou pelo menos vão parar de cair em outubro, e a Vale tende a ser um bom investimento nesse mês. Tem se provado assim nesse começo de novembro. Mas, bom, como eu falei, é uma opção que a gente não fica muito confortável, por isso mesmo a gente deixa uma pequena parcela do portfólio exposta nela. B2W, a nossa grande decepção, era o call mais binário da carteira, né? Se viesse um resultado muito bom, a empresa poderia performar bem na bolsa, se viesse um resultado muito ruim, poderia cair bem forte. O que aconteceu foi que o resultado dela foi bom, mas no mesmo dia saiu o resultado do Mercado Livre,
que mostrou um crescimento muito maior em vendas, em participação de mercado do que da B2W, e isso acabou fazendo, ao mesmo tempo que as ações do Mercado Livre dispararam no Nasdaq, as ações da B2W e também das outras empresas.com despencaram aqui no Brasil. Enfim, é uma participação bem pequena, mas faz parte do risco, né? A gente acaba não acertando em todas, pelo menos é uma participação reduzida. A gente espera que a expectativa de resultado positivo do quarto trimestre possa amenizar as perdas desse começo de mês. E do resto, BRF vai sair o resultado hoje, depois do fechamento do pregão, estamos esperançosos, deve mostrar um belo crescimento de EBITDA e a ação não tem performado bem, a gente espera uma boa performance da ação depois do resultado. Guararapes soltou o resultado ontem, depois do pregão, e é mais um dos casos de empresas, assim como a CCR, assim como a Usiminas, assim como várias outras empresa que soltou um bom resultado e mesmo assim as ações performaram negativamente. A gente até tentou entender o que explica uma queda tão forte, a ação chegou a cair 6% hoje de manhã, depois de um resultado bom, que foi o da Guararapes, o lucro quase triplicou, teve um crescimento de venda das mesmas lojas, enfim, mostrando que o pior dela já ficou para trás. E, bom, além do fato de ser uma empresa de baixa liquidez e já ter subido muito, o que acaba deixando de uma maneira mais tímida a chegada de novos compradores das ações, o mercado vem no movimento de correção e aí as empresas que subiram muito e têm menos liquidez acabam sendo mais impactadas. Então, talvez fatores macro explicam muito mais a queda da Guararapes do que fatores micro, né? Fatores de dentro da empresa. Papel que a gente gosta bastante, também já vem dando um resultado muito positivo na carteira, mas esse começo de novembro teve uma queda forte depois do resultado. B3 continua sendo a nossa posição mais segura na carteira. É a empresa que mistura oligopólio, altíssima barreira de entrada e perspectiva muito favorável se os juros se mantiverem baixos e a janela de IPOs continuar trazendo novas empresas, novas ofertas, o que gera novo dinheiro no mercado. Soma-se a isso o crescimento de investidores pessoa física, coisa que a gente não vê há muito tempo e, se eu não me engano, já chegamos a 600 mil CPFs na Bolsa. Era um número que não crescia há muito tempo, o número de CPFs ativos no mercado. Smiles, enfim, a queda chegou no papel depois do resultado e só deixou a gente ainda mais confortável de aumentar a posição. Acho que se tivesse que escolher uma ação da carteira InfoMoney que eu quisesse comprar mais nesse momento seria Smiles, muito mais que Lojas Americanas. O resultado ficou levemente abaixo do esperado, mas nada que justifique uma queda de 10%, como a gente viu ontem, mas também como a gente viu ontem, dia 7 de novembro, foi o pior pregão da Bolsa desde 18 de maio, o pior fechamento desde o começo de setembro, muito por conta de um mau humor geral do mercado e não só com a Smiles. Empresas que subiram muito acabam pagando pelo preço. Petrobras, quem diria, né, que a Petrobras seria um dos calls mais seguros hoje da carteira, mas a empresa vem passando por uma transformação enorme, né? A gente já vem falando isso desde o ano passado, quando a gente colocou a ação na carteira, foi colocando e tirando, e agora está sendo beneficiada pelo call macro, né? O preço do petróleo vem subindo bastante, até prisões de príncipes lá no Oriente Médio têm ajudado a alta do preço do barril do petróleo, e isso acaba beneficiando diretamente as ações da Petrobras, que ainda deve se beneficiar com, além da alta do petróleo, o avanço na venda da Braskem e o IPO da BR Distribuidora, que está prestes a acontecer. Por fim, fechar com essas três aqui, Usiminas. A Usiminas, pelo segundo mês seguido, ela teve uma excelente performance. Eu já fui avisando os alunos que ia tirar da carteira, mas ela caiu bem forte no final do mês e aí fez a gente mudar de opinião, porque voltou a ficar num preço interessante. Enfim, uma das empresas que mais tende a ganhar com o cenário de recuperação da economia brasileira, altamente alavancada, a alavancagem operacional. Enfim, tudo que era muito ruim para os Usiminas no passado agora é bom. É uma empresa altamente alavancada, uma empresa que está com uma demanda ociosa, que tende a se beneficiar. O mercado de automóveis, que estava terrível, agora começa a se recuperar. Enfim, é um dos cases que a gente gosta, mas por ser um call muito arriscado, a gente tem uma participação reduzida. Localiza, aumentamos exposição, porque a gente não estava entendendo porque o papel estava caindo, mesmo com uma expectativa de resultados que sempre são positivos da Localiza, ela conseguiu trazer um resultado ainda melhor. E foi de fato o que aconteceu. As ações subiram muito forte ontem, seguem em alta hoje. Enfim, um dos calls mais seguros também que a gente tem. Ficamos muito felizes de aumentar a exposição no momento bem oportuno. E por último, a Raia Drogasil. Bom, 23 meses de carteira InfoMoney e acho que ela está presente pelo menos uns 20 meses aí.
é um dos calls que eu mais gosto, empresa também com alta barreira de entrada, está crescendo em outros mercados, está ganhando market share, se beneficia da fraqueza dos competidores, ganha com um cenário de mudança da mudança demográfica da população brasileira, enfim, é um papel que eu gosto bastante e vem trazendo resultados cada vez mais satisfatórios. Bom, pessoal, já falei bastante, 15 horas agora, horário de Brasília, 15 minutos exatos. Pode voltar para cá, produção, vamos lá partir para as perguntas. Já estou vendo aqui pelo Facebook, que já veio muito comentário, e também pelo chat já deve ter chegado muita coisa. Dá uma olhada aqui, perguntas da carteira Infomoney, aqui, bom, já tem aqui algumas 6 perguntas, a Verusca está ajudando lá da redação, aliás, um abraço para a Verusca, que já está cuidando de me ajudar com tanta pergunta que vem chegando. Vamos lá, Gustavo Furtado perguntou aqui, Eletrobras, privatização, sai? Sai. Tá tudo aí indicando para sair, e o papel vem andando bastante com isso. A gente até pensou em colocar na carteira quando tem uma recuada nos últimos tempos, mas é aquele call para quem gosta de flip a coin, né? Aquele cara ou coroa do mercado. Eu, na carteira Infomoney, estou tentando colocar coisas que têm um fundamento interessante. Obviamente, algumas coisas binárias podem surgir na carteira, mas a Eletrobras é aquele negócio, avançou a privatização, o papel vai subir, deu algum entrave, o papel vai cair, então o mercado fica meio que ignorando o que está acontecendo com o resultado da empresa e fica muito mais focado nesse lance da privatização. O papel já andou bastante, por isso mesmo que a gente não tem na carteira, e setor elétrico ainda não é risco, ainda não está no radar, mas tem chovido pouco e apagão pode aparecer, prefiro ficar de fora nesse momento agora, em novembro. Prefiro esperar um pouquinho mais para voltar essas ações na carteira. Beleza, Gustavo? Ronati Alves, Itaúsa está para compra. Todo evento da carteira a gente fala de Itaú, de Itaúsa, de bancos. Eu não tenho na carteira, mas gosto. Eu acho que o mercado de crédito tende a se recuperar. Recuperação da economia tende a trazer maior busca por crédito, enfim, queda da inadimplência. Bancos, como a gente já vem falando, tem feito a lição de casa muito antes da crise atingir a economia brasileira. O Itaú é uma máquina de ganhar dinheiro, né? O ROI ali operando perto de 20%, né? O ROI é o retorno sobre o patrimônio. De uma maneira simples, para cada R$100 que o Itaú tem de patrimônio, R$20 se tornar um lucro. Ele consegue transformar muito do que ele tem em lucro. Isso resulta em valorização das ações e em distribuição de dividendos para os investidores. É uma empresa extremamente eficiente, vem fazendo aquisições interessantes para crescer em outros mercados, enfim. E tem tido uma queda forte nos últimos dias, o que vale a pena encarteirar. A gente só não tem carteira porque, fundamento por fundamento, tem algumas coisas que a gente prefere muito mais. E também por ele ser a maior ação em participação do Ibovespa, o Itaú Unibanco, não a Itaúsa, ele acaba acompanhando muito de perto o índice e a gente tenta sempre superar o Ibovespa. Maicon Oliveira botou Movida, Localiza. Eu acho que a explicação que eu dei para a Localiza vale muito, assim, mas de uma maneira bem detalhada, né? A Localiza segue crescendo em lucro, em EBITDA, em receita, market share, margem e um crescimento muito forte, ali na faixa de 20%, 30%, 40% a cada trimestre, sempre na comparação com 12 meses atrás. Ao mesmo tempo, os concorrentes já começam a perder um pouco de espaço naquela guerra de preço. Movida estava praticando muito uma guerra de preço para ganhar o mercado da Localiza e está perdendo espaço. E, bom, por isso que eu prefiro muito mais a Localiza. A Movida pode ter um movimento muito mais forte no curto prazo, mas a Localiza me deixa muito mais confortável e tem performado bem melhor. No setor, eu prefiro Locamérica a Movida, mas entre as três, Localiza é a minha queridinha. O Igor Hermano Abib, Eco-Rodovias e Cielo. Bom, falar primeiro de Eco-Rodovias, assim como o CCR, papel que ganha com queda de juros natural, né? Pensar, né, no valuation de umas Eco-Rodovias ou de uma CCR, é uma empresa que trabalha muito com infraestrutura, então eles fazem investimentos de longuíssimo prazo. Esse investimento tem uma taxa interna de retorno, que é para ver se compensa ou não investir nesse projeto, e essa taxa interna de retorno acaba sendo comparada com a taxa praticada no mercado. Quanto mais a taxa de juros cair, mais atrativo vai ficar essa taxa interna de retorno, então mais esses papéis tendem a ficar mais interessantes aos olhos dos investidores.
Isso sem contar que, assim como a Ecorodovias, a CCR tem boa parte da sua receita atrelada a pedágios, né? Então ganha não só com a recuperação da economia, como também em qualquer possível descontrole inflacionário, ela consegue reajustar a índice de preços. Inflação hoje não é um problema, mas recuperação da economia acaba trazendo uma melhora de receita. E eles também tendem a entrar em projetos de infraestrutura, leilões que o governo tende a fazer. CCR me deixa mais confortável que a Ecorodovias, aí vai muito do perfil. Se é um investidor mais conservador, fica em CCR. Se é um investidor mais agressivo, fica em Ecorodovias, uma empresa menor, então tem maior espaço para crescer. Porque eu tirei da carteira, porque para mim o call de juros já está muito bem precificado, a gente precisa ter novas surpresas para justificar uma queda na curva de juros lá de longo prazo. Então, isso perdeu tração no momento. Talvez no final de novembro, para começo de dezembro, podemos ter novas surpresas que vão puxar a curva de juros lá para 2020, 2021 para baixo, e isso fazer com que as empresas de concessões que ganham com a queda de juros voltem a se tornar interessantes. Então, a gente ganhou com esse call, tirou da carteira e vai esperar um momento mais oportuno para colocar de volta. Tá certo, Igor? Sobre Cielo, bom, a empresa veio trazendo resultado ruim a cada trimestre e finalmente veio um resultado positivo. Ninguém esperava isso, então deu essa reação explosiva, né? O papel subiu quase 20% em 4 dias. Para mim ainda é cedo encarteirar, ainda estou muito receoso com o setor, mas para quem pegou esse call foi bem interessante aí, mas pouca gente pegou, viu? Ninguém estava muito esperançoso com o Cielo. O papel que já deu muita alegria, mas não tem tido momentos muito bons na Bolsa, principalmente pelo crescimento dos competidores, que tem tirado não só market share, como reduzido as margens da empresa. Rogério Segala Lopes, Thiago, ainda não consigo receber a carteira. Cara, abre lá o Guia Onde Investir 2017 e é só baixar. Alguns e-mails têm dado algum problema, mas se for o seu caso, você já baixou e não recebeu, manda uma mensagem ali no Infomoney, até no meu Facebook, que eu dou um jeito nisso aí, viu, Rogério? Maicon Oliveira, por que você não coloca Gerdau em vez de Vale? Boa pergunta, Maicon. Bom, primeiro eu colocaria Gerdau no lugar de Usiminas, que são 2 riscos mais interessantes. Mas eu vou explicar por que eu coloquei Vale e por que eu não coloquei Gerdau, porque uma coisa não exclui a outra. A Vale eu coloquei justamente pela exposição ao minério de ferro, que ela ganha se o minério de ferro subir. Eu acredito que o minério de ferro vai parar de cair nesse mês de novembro e ela tende a ganhar com isso. A Gerdau não tem tanto ganho com o minério de ferro. Ela tem exposição ao mercado de mineração, mas não é tão grande quanto Vale, CSN e a própria Usiminas. Sobre Gerdau, por que não colocar Gerdau? De uma maneira bem simples, viu, Maicon? A Usiminas andou na frente da Gerdau, porque o setor automotivo, que é onde a Usiminas atua muito mais, andou na frente do setor de construção, que é onde a Gerdau atua. Então, eu estou de olho na Gerdau, quero colocar na carteira, porque eu acho que o setor de construção vai ter uma retomada como teve o setor automotivo, mas não é a hora agora. Eu estou mais confortável com Usiminas do que com Gerdau. Tem muita gente que já colocou Gerdau ao invés de Usiminas, não julgo, até recomendei isso ao longo do mês passado, mas como Usiminas caiu bastante, eu preferi ficar em Usiminas. Mas se eu fosse colocar Gerdau, seria no lugar de Usiminas e não no lugar da Vale, que a Vale é bem rápido mesmo, é para eu ganhar nesse mês, espero eu, e depois é um papel que eu não gosto de ter no longo prazo. Bom, mais perguntas? Nossa, eu fui respondendo devagar, já chegaram muitas perguntas. Meu Deus, vamos lá, vai dar tempo, eu sei que vai dar. Bom, antes de ler as perguntas, deixa eu dar esse boas-vindas para os 68 alunos que compraram o curso do Como Montar uma Carteira de Ações Vencedoras em outubro. Chegamos a 727 alunos desde que o curso foi lançado, lá em abril ou maio do ano passado. Muito obrigado pela confiança. Espero chegar até o final do ano com 1000 alunos, aí sim a gente pode fazer uma festa bacana e, bom, obrigado aí, muitos elogios que tenho recebido. Para você que não é aluno do curso, o link está aí no Facebook. Vamos lá, mais uma pergunta. O Monteiro, caro Thiago, para carteira Infomoney ou para uma carteira LP, deve ser longo prazo, como você trata o stop? Pois conforme a indicação da carteira, tinha smiles e fui estopado. Como você usa stop para position trade? Monteiro, eu acho que stop é uma coisa muito pessoal. Aliás, acho não, tenho certeza. Cada investidor sabe o tamanho do risco que ele aguenta sofrer. Então, ele aguenta correr, na verdade. O tamanho da perda que ele aguenta sofrer. Eu estou vendo Smiles cair 10%, mas não fico preocupado. Aliás, eu queria até colocar mais Smiles. Quem sabe, talvez, ao longo do mês, eu tire alguma ação para colocar mais em Smiles, porque eu tenho uma visão mais de longo prazo, eu tenho um horizonte mais de longo prazo. Eu acho que quanto mais curto o seu horizonte de investimento,
mais curto tem que ser o seu stop. Agora, a pergunta direta, como eu trato o stop? Como meus calls são mais fundamentalistas, os meus stops são fundamentalistas. Pegando como exemplo a CCR. O call da CCR era justamente resultado e queda de juros. A partir do momento que eu vi que a queda de juros já está precificada e o resultado já saiu e foi bom, eu tirei da carteira. Ela poderia ter subido 10, 20, 30, 40, 50% ou caído 10, 20, 30, 40, 50%. O meu call, o meu stop não foi um atingimento de preço, mas sim o motivo pelo qual eu coloquei essa ação na carteira não tem mais validade. Então, isso me fez tirar da carteira. Não sei se eu fui claro, mas o meu stop acaba sendo muito mais um motivo do que justamente um preço. Como o meu call é mais fundamentalista, eu vejo uma queda de 10% da Smiles e coça minha mão para comprar mais. Obviamente, eu avalio, eu vejo se essa queda é estrutural, é muito mais pontual e depois eu avalio se é a hora de comprar mais ou é hora de sair do papel. No momento, estou mais a fim de comprar Smiles do que sair do papel. Se não ficou claro, pode mandar outra pergunta aí, mas eu não uso stop como ponto de preço. Bateu aqui, eu saio. Mas respeito e admiro quem usa. Não, acho que é, como eu falei, algo muito pessoal. Maria perguntou por que Localize não movida. Já respondi, Maria. Rony Carvalho fez a pergunta que eu adoro responder. Por que oi? Por que não oi? Rony, a Bolsa está cheia de ação muito legal. Empresas que dão resultados consistentes, lucros recorrentes, crescimento de margem, crescimento de receita, distribuição de dividendos, alta barreira de entrada, o que mantém o mercado delas ativo. Então, para que olhar para Oi? Eu não olho para Oi. Para mim é um papel extremamente volátil, extremamente dependente de um acordo com a Anatel, com o governo. Enfim, quer comprar Oi para fazer um call binário? Se sair o acordo, o papel dispara, se não sair, despenca, ok. Bota uma participação bem pequena do seu capital, baixa um tamborzinho lá para torcer e boa sorte. Mas não gosto de Oi, não tem fundamento, a empresa nesse momento está completamente nas mãos de um acordo com o governo. Quem sabe, passado tudo isso, a gente volta a olhar para ela, mas há 3 anos eu estou esperando algum motivo fundamental para olhar para ela e não tem. Júnior Bold, vale ainda a entrada na B2W? Júnior, o resultado da B2W me deixou bem desconfortável, porque ela conseguiu trazer um número bom, mas o problema é que os concorrentes dela estão ainda mais fortes. Ficou barato, mas pode ficar ainda mais barato. Se você tiver paciência, espera. Espera que até se o mercado recuar mais, ela tende a cair mais. Mas se for entrar, faz que nem eu fiz na carteira. Coloquei bem pouquinho, uma participação bem tranquila. Francisco Aliones Neto, IRB, estou comprando na IPO, está na hora da venda. Olha, gosto bastante dessa empresa, viu? Ainda não botei na carteira, mas comecei a olhar com bons olhos. Bem interessante, não conhecia a empresa quase centenária, dos anos 30, já foi seguro para os funcionários do bombeiro, hoje é uma empresa de resseguro, muito bem tocada, o mercado vem elogiando bastante ela. Vou começar a olhar, agora que o juro parou de cair, pode ser uma estratégia interessante ter uma IRB na carteira. Ainda não fiz uma análise definitiva sobre o papel, mas vamos ver o que eu vou fazer ao longo dos próximos meses. Mas está no meu radar, IRB. Não digo agora para comprar nem para vender. Banrisul tem futuro? Bom, futuro com certeza tem. Agora, como vai ser esse futuro, não sei, Ismael Rocha Ribeiro. Muita gente comprou por causa da privatização. É um assunto que não saiu da mesa do governo, mas bem difícil acontecer. Tem até um analista gaúcho, aliás, um abraço se estiver acompanhando, William Alves, que hoje está morando em Vitória, mas ele fala, como um bom gaúcho, sei que privatizar o Banrisul vai ser muito difícil. E, bom, o banco tem fundamentos, está bem barato. Se você gosta de um papel barato e não tem muita pressa, bota um pouquinho em Banrisul, mas para comprar para esse curto prazo aí está meio complicado, viu? Mas a ação ficou barata depois das quedas recentes. Lucas Mendonça perguntou de Itaúsa, já respondi. Barack Obama, ô Barack, está sempre aí assistindo, obrigado aí pela audiência. Por que Smiles e não múltiplos, mais descontada? Olha, Barack, eu gosto mais de Smiles, viu? O resultado bem mais ajeitadinho, tem trazido uma previsibilidade maior do que a múltiplos. E a múltiplos, não sei se você lembra, uns anos atrás, um movimento que eu odiei, desde então não gosto disso, né? Quando a empresa faz algo que não objetiva o retorno do acionista e sim uma melhoria, quase como fosse uma empresa estatal, né? Algo que não privilegia o acionista. A Múltiplos, num tempo não muito passado, fez um aumento de capital para resgatar a controladora dela, né? A TAM, Latam, enfim.
não foi bem visto e desde então comecei a olhar muito mais para a Smiles, que tem performado melhor que a Múltiplos e tem entregado resultado melhor. Não sei qual está mais descontada, viu? Porque desde então eu tenho olhado muito mais para a Smiles e desde que eu botei na carteira tenho gostado mais dela. Mas vou até fazer esse exercício, aproveitar a queda da Smiles recente para comparar uma com a outra. Mas a Smiles tem performado muito mais que a Múltiplos, então acredito que a Múltiplos esteja mais descontada que a Smiles. Mas não é um desconto que talvez justifique uma compra. Beleza? Bom, vamos lá. Nossa senhora, tem muita pergunta, não vai dar tempo de responder tudo. Vou tentar passar o mais rápido aqui. Noveli, o que você pode me dizer de JBS médio prazo? Noveli, pode ter uma boa notícia para ela. Essa negociação do refis pode trazer um benefício bem grande para ela em termos de lucro, mas pode me chamar de Caxias, de o que for, sei lá, qualquer termo que remeta a um cara muito que queira manter alguma integridade, mas eu não gosto de indicar uma empresa como a JBS como opção de investimento nesses tempos sombrios aí, principalmente por tudo que aconteceu com a empresa. Então, prefiro ficar de fora do papel, mas pode ter uma surpresa positiva no lado do lucro. Se você gosta de olhar unicamente o desempenho, pode ter algo bom aí. O Luiz perguntou quando vai recomeçar o programa InfoMoney na Bolsa de Abertura. Bom, vamos pressionar o pessoal da equipe de TV para fazer o programa lá da nova redação da InfoMoney, que não fica mais aqui perto do estúdio, mas a gente vai retomar, se não nesse mês, já em dezembro. Também estou com saudade de fazer, viu, Luiz? Sanepar, com possibilidade de venda de parte do governo. Bom, a empresa está muito barata, mas estou machucado ainda com a Sanepar. Vou esperar um pouquinho mais para voltar na carteira. Mas se você gosta, assim como o Banrisul, o papel está muito barato, previsibilidade de dividendos, pode deixar um investimento bem interessante para longuíssimo prazo. Não é para agora, não é para meses, talvez lá para metade do ano que vem. Caio Miranda, qual ação se indica para receber dividendo? Não gosto de olhar única e exclusivamente para dividendos. Eu gosto de empresas consistentes que entregam bons resultados e, consequentemente, entregam dividendo. Mas se for olhar só para dividendo, vai para renda fixa, porque aí você ganha um retorno previsível. Prefiro olhar uma empresa que tem expectativa de valorização e pagamento de dividendos. Dentro da carteira eu destaco ali a B3, destaco também a Raia Drogasil, não são dividendos extremamente atrativos, mas tem expectativa de valorização e também pagam dividendo constante e recorrente. Monteiro, Sanepar, já falei. Goal volta a subir, já falei. Semig, interessante comprar, não gosto. Taesa está sofrendo muito por causa da Semig, pode sofrer por causa de apagão, mas está muito barato. Eu quero muito ter uma convicção para botar na carteira, mas também está no meu radar, assim como a IRB. Gosto bastante. Uma das empresas, se você olhar para métricas fundamentalistas, questão de margem líquida, margem EBITDA, empresa espetacular, mas vamos ver se isso vai continuar sendo uma regra e não uma mudança de cenário para a empresa, viu, Ismael? Ricardo Guimarães perguntando de imóveis, qual sua leitura sobre a empresa do setor de construção civil? De maneira bem simples, Ricardo, porque o tempo está acabando, distrato. Enquanto isso não for resolvido, não olhe para o setor, mas o juro está baixo, o setor de construção tende a ter uma recuperação, como a gente viu no setor de automóveis, e aí vai ter muita coisa boa aí para comprar, mas nesse momento estou de fora, mas também estou monitorando bem de perto. O Alcindo perguntou se a Triunfo ainda é um mico com a recuperação judicial pode virar o jogo. Tem muita gente que gosta do papel, eu não entendo muito, empresa de baixa liquidez, um pouco complexa, não gosto muito dela, mas tem toda essa negociação judicial que sim pode fazer ela virar o jogo, mas não é o tipo de papel que eu gosto de acompanhar pensando no investimento de longo prazo, viu, Alcindo? Mas tem muita gente que acompanha lá de perto e gosta do case. Que eu acho de Hering e Via Varejo, para mim Via Varejo é a terceira melhor empresa das três que tem do setor de e-commerce para comprar na Bolsa, mas ela tem um benefício que ela tem um acionista controlador que está louco para vender ela, mas agora não está com tanta pressa porque o papel vem subindo. Então, é aquela típica empresa que uma hora vai ser vendida e quando for vendida deve sair a um preço bom, então isso deixa um pouco tranquilo. A Hering, cara, a Hering é uma empresa muito incerta, né? Às vezes acerta a mão na coleção e o papel dispara, às vezes erra, o papel despenca, já vem entregando alguns problemas de estoque, alguns resultados, em outros melhorou. Enfim, do setor varejista também não é um dos que eu mais gosto. Você vê até pelo comportamento das ações, às vezes sobem muito, às vezes caem muito, exatamente por ela ser uma empresa muito mais imprevisível do que outras lá, como o Guararapes, como a Lojas Renner.
Lojas Americanas, outros papéis aí. Tiago, e CSN? Bom, assim como a Via Varejo é a terceira melhor das 3 empresas de e-commerce, a CSN é a terceira melhor siderúrgica das 3 que tem na Bolsa. O motivo é simples, a empresa não está divulgando balanço. Bom, já está por aí, parou a análise, nem olho. Como é que eu vou fazer a análise de uma empresa que não está divulgando os balanços auditados, né? Então, melhor olhar para a Usiminas e Gerdau, que apresentam um risco-retorno tão interessante quanto a CSN e tem balanços auditados. Cabral perguntou, Cabral, acompanhando de novo aí, um abraço para o Cabral, professor. Carrefour e Camil. Camil, estou de olho, viu, Cabral? Papel que está chamando bastante atenção, até quem vê o comercial lá do Gustavo Borges, não é um ótimo ator, mas é bem marcante o arroz com feijão da Bolsa. Estou de olho, gosto, mas ainda não fiz uma análise para colocar na carteira, mas está no meu radar junto ali com a IRB e com o setor de construção. Carrefour é um papel, talvez eu poderia falar que a Lojas Americanas era mais legal, mas, bom, vendo o papel cair em 10%, vou fazer papel de bobo aqui, né, falando isso, né? Mas o Carrefour acaba sendo uma empresa que também está bem ajeitadinha, não ganha, né, com o super crescimento da economia, né, um mercado um pouco mais inelástico, mas tem trazido resultados bons, né? Antes mesmo de abrir o capital, a gente via o Carrefour ganhando muito mercado do Pão de Açúcar. É um mercado que trabalha com uma margem um pouco mais inelástica, né? Então, num cenário de recuperação da economia, acaba não sendo os papéis mais queridinhos, mas também num cenário de correção, eles acabam não caindo tanto. Qual a expectativa para a fibra? Já falei, o melhor dos mundos. Demanda de celulose continua crescente com a oferta não crescendo, então o preço deve seguir forte, estável ou em alta. Dólar subindo, ela vai ter um retorno melhor. Para mim, é a mais bem posicionada entre Suzano e Klabin nesse mercado. Algum comentário sobre Embraer? Sim, muito arrependido de não ter colocado na carteira. O papel saiu de 15 para 20, voltou de 20 para 15, e ali naqueles R$15 era hora de comprar, não coloquei. O papel já está R$18, parabéns para quem comprou. Eu fiquei receoso, preferi manter a BRF porque vai ser o resultado. Espero eu que hoje, depois do fechamento do pregão, a BRF mostre um resultado espetacular, o papel decole e eu não fique arrependido de não ter trocado ela pela Embraer. Mills, está demorando ainda, não gosto de Mills ainda, papel ainda que depende um pouco de uma retomada do setor de infraestrutura, altamente alavancada, mas pode andar, mas não é a hora ainda. Natura não gosto, viu, Fabiano? Olhando de uma maneira bem estrutural, tem algumas empresas que quando eu tomo uma decisão, eu já me afasto para não cair um pouco naquele vício do overtrading, né? Mas a Natura comprou a Body Shop, pagou um preço alto por uma empresa que não é uma máquina de ganhar dinheiro e a Natura também não tem expertise para fazer toda uma empresa não muito boa virar uma empresa boa. Então, estou dando um tempo para a Natura nos provar que vale a pena ser um bom investimento. Caiu muito forte, depois recuperou, nem sei como é que está agora, mas ainda está nesse período de maturação, não estou olhando para a Natura não, viu? Mas desde que comprou a Body Shop, para mim era até venda, estava difícil alugar o papel para fazer um short position, mas para quem conseguiu alugar, foi um baita trade de venda, o papel acho que caiu por 20 pregões, ela caiu por 18, assim, foi um negócio absurdo, que nunca tinha visto algo tão ridiculamente esticado para baixo numa empresa de tanto valor como a Natura. Bom, a Triunfo já respondi. Fala algo sobre a Miglu, é bom vender? Não, a Miglu vender agora não dá, né? Com essa queda total, quem acompanhou o resultado da empresa, o resultado espetacular. A expectativa de resultados melhores no quarto trimestre só aumenta. Não é tão exposta ao risco do Mercado Livre, como a B2W é. A Amazon não chegou com tudo, então também não impactou tanto. Deve entrar no Ibovespa, pode entrar no MSCI. Se com tudo isso, a ação está 20% mais barata, vender... Eu não recomendo a venda não, viu, IF? IF ou LFE, enfim, não sei. Salomão, Goal, por favor, já falei por que eu não tenho Goal e não tenho Gerdau, a mesma coisa vale para Goal. Vinícius perguntou por que a maior participação é BMF. Deixa eu ver se tem alguma pergunta a mais para escolher, vai ser essa aqui. Gente, muita coisa aqui para falar. Salomão, Tá. Vou falar de BMF porque não vai dar mais tempo de responder aqui, viu, gente? Queda vertiginosa do Banco do Brasil, não vi nada não, viu? Mas acho que é muito mais o mercado. BMF é a maior parcela da carteira Infomoney porque a BMF tem uma alta barreira de entrada, não vai entrar outra bolsa aqui para competir com ela. Antes ela era BMF Bovespa e CETIP. Um dia a CETIP ia acabar entrando no mercado da BMF Bovespa, elas se fundiram, a fusão foi aprovada, virou a B3
Então, o grande competidor dela agora virou aliado dela. Queda de juros vai trazer mais dinheiro para a Bolsa, novos investidores estão chegando na Bolsa, janela de IPOs vai trazer mais volume para a Bolsa, enfim. Tudo conspira para que a B3 continue apresentando resultados extremamente satisfatórios. Vai continuar subindo loucamente? Não, mas eu tenho muito mais segurança de que ela tende a subir mais do que cair. Enfim, jogo de probabilidade, a gente não sabe o futuro, mas ela tem muito mais chance de seguir tendo resultados positivos do que virar o jogo e de repente entrar um competidor, enfim. É a empresa que me deixa mais tranquilo em ter no portfólio. Bom, só para finalizar, um cara falou aqui, a carteira Infomoney é real ou demo com propósito educacional? Koala, de uma maneira bem simples. Carteira Infomoney, só acordar aqui na tela, produção, só para mostrar, aqui, a carteira Infomoney eu faço assim, cara. Quando eu vou colocar alguma ação, eu coloco em quantidade. Porque quando o preço de uma ação cai, a participação dela na carteira vai mudar, mesmo que eu não mude nada. Então, sei lá, pega, por exemplo, a B3, que subiu 100%, a participação dela vai aumentar também na carteira. Então, eu faço essa ponderação de uma maneira para ser o mais real possível. Para quem quiser seguir a carteira, não fazer 10% em um, 15% em outro, 20% em outro. Não, ele vai seguir comprando 2.100 ações da B3, 800 ações da Localiza, 2.600 Petrobras, 500 Smiles. Enfim, se ele quiser fazer uma participação ponderada, ele pode fazer de acordo com o capital dele. Mas aí eu tenho um capital fictício de 364 mil, no começo do ano era 300 mil, já está 364. Enfim, é uma carteira demo, mas para quem quer seguir, pode seguir ao pé da letra, comprando exatamente a quantidade de ações que eu tenho, ou então divide no meio tudo que tem aí, e enfim. Mas não é real, porque como analista de investimentos, eu não posso comprar ações nem vender, principalmente aquilo lá que eu estou recomendando. Então, infelizmente, né? Quem sabe um dia a gente cria um fundo de investimento que replica a carteira Infomoney. Aliás, se tiver alguns amigos endinheirados a fim de fazer isso, a gente junta aí uns 10 milhões e faz uma carteira, um fundo da carteira Infomoney, aí todo mundo compra a cota, não precisa seguir os calls e fica todo mundo feliz. Seria o meu mundo perfeito, mas está longe ainda. Mas só 23 meses de carteira, quem sabe daqui a alguns meses a gente faz isso aí. Gente, 15h27, meu horário acabou. Ficaram algumas perguntas pendentes, mas quero agradecer de coração aí a audiência, o feedback não só do curso como da carteira. Para quem não conhece o curso, acessa lá. O curso tem sido muito elogiado, já ganha acesso à comunidade do Facebook para tirar as dúvidas. Quem ficou com dúvida, já posso responder lá depois. Gente, muito obrigado pela audiência. Espero que todo mundo tenha um bom mês de aprendizados, de investimentos. E, bom, estamos aí. Em dezembro eu estou de volta para mostrar a nova carteira Infomoney. Um abraço.